Você pratica atividade física? Sabe definir limites para a carga de exercícios que faz? O repórter PUC de hoje traz um tema muito importante, a saúde do corpo. Hoje é dia 8 de maio e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! Acordar tranquilo, sem cansaço e bem disposto. Nem todo dia é assim, mas a atividade física pode contribuir para um dia feliz. O exercício físico é essencial para termos uma vida saudável e traz inúmeros benefícios. E ao fazer atividade física, podemos prevenir doenças como diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares e depressão. Daniel, mas parece que as pessoas não estão muito atentas a isso. Uma pesquisa aponta que metade dos brasileiros não pratica atividades físicas. E se esse dado impressiona, por outro lado, surge uma situação que também preocupa: os viciados em exercícios físicos. O excesso de atividade física pode ser prejudicial se não houver um acompanhamento médico. E aqueles que não se sentem satisfeitos com o próprio corpo procuram medidas extremas, como o uso de substâncias que fazem mal à saúde. E em vez de contribuir com a saúde e o bem-estar do corpo, essas substâncias apenas prejudicam. Levantamento de peso, respira fundo e continua. Abdominais e exercício para as pernas. A determinação é fundamental para quem quer ter uma boa definição muscular e uma vida saudável. Mas tudo deve ser feito com certos limites. Quem é que não conhece alguém que seja viciado em academia, que reclama quando não vai e está sempre preocupado em ter o corpo perfeito? Esse é o caso de muita gente. E se você é assim, cuidado. Isso pode acabar se transformando em um distúrbio. Vigorexia, palavra um pouco complicada e que define um transtorno preocupante. A insatisfação com o próprio corpo que leva à prática exagerada de atividades físicas. Por mais forte que a pessoa seja, ela se enxerga magra e fraca. A vigorexia, ela está na mesma linha da anorexia, embora elas pareçam diferentes, mas são distúrbios da imagem. A pessoa se vê de um jeito e ela não gosta do jeito que ela se vê. Então a pessoa faz esse esforço sobre-humano de passar horas e horas na academia. Quem está doente não tem noção que está doente, né? Acha que está buscando o ideal mesmo. Então a pessoa não... Quem vê é quem está de fora, que pode avaliar como perigoso, como excessivo, mas às vezes quando vai falar para a pessoa, ela acha que é a pessoa que está falando que está errado. E quem trabalha nas academias deve ficar de olho. A gente tem que estar atento a todos os alunos, qualquer comportamento, que saia do que a gente trata como normal. Então, se há algum vigorexo aqui, a gente vai estar elucidando essa questão, porque a gente vai ver que ele vai estar vindo todo dia, às vezes 2 vezes no mesmo dia, e fazendo exercício em excesso, muitas das vezes transgredindo o próprio programa que a gente transcreve. No começo é muito complexo essa consciência, porque é um transtorno compulsivo obsessivo, é apenas a ponta do iceberg. O vigorexo, ele usa a academia como um meio. Então, é uma pessoa que precisa de um tratamento, mas muitas vezes ela não sabe que precisa desse tratamento. Raíssa pratica atividade física há 15 anos e faz musculação há 3. Sou muito viciada em academia. Tanto em academia quanto qualquer atividade física no final de semana também. Eu sinto muito mais energia, muito mais vigor para fazer as atividades do dia a dia mesmo. Eu durmo melhor. Eu acho que só traz benefícios mesmo. Mas quando falta a academia... Nossa, eu passo o dia inteiro martelando na cabeça que eu tinha que ter ido, que eu devia estar na academia e não estou. E eu só mato a academia, na verdade, quando precisa muito, Só em últimos casos. Fica todo mundo falando que eu sou neurótica, que um dia não vai fazer diferença, mas para mim um dia sempre faz diferença. Mas ela afirma que não exagera e que conhece bem os limites. Acredito que eu não tenha um distúrbio, não. Eu sou bastante crítica comigo mesmo, quero sempre melhorar, mas eu não acredito que eu vejo que está no espelho mesmo. Não me vejo nem mais cheinha, nem mais magrinha do que eu sou mesmo, não. É o caso também de Felipe, que treina constantemente.
Eu gosto muito, eu saio daqui assim, muito satisfeito comigo de ter vindo e dado tudo. É um cansaço muito gostoso. E quando eu não venho, eu sinto falta. É viciante. Muita gente prefere pular o esforço físico e partir para um resultado rápido, mas não saudável. O uso de anabolizantes é cada vez mais comum, principalmente entre os jovens, que conseguem as substâncias facilmente. Eles são incentivados por amigos, músicas e até propagandas. Quer tomar bomba? Pode aplicar, mas eu não garanto se vai inchar. Efeito estufa, ação, reação, estria no corpo aí, vai vacilão. Deca, Istrol, Durateston, Testex, a fórmula mágica pra você ficar mais sexy. 13 conto, 15, sei lá, paguei merreca. Deca incha, o Dura estufa, a Istrol seca. Infelizmente tem um mercado da estética que movimenta, né, milhões, né, pelo mundo todo. O indivíduo encontra isso fácil em qualquer lugar. Dentro da própria academia, os traficantes atuam, né? E às vezes, que um usuário, às vezes acaba passando para um outro colega, falando que é muito bom, né, e acaba usando. Então, realmente, hoje em dia, é uma preocupação muito grande quanto ao uso dessas substâncias. É fato que os anabolizantes são usados por muitas pessoas, mas o público adolescente sofre maior influência e se mostra mais vulnerável. Há muito o que se discutir sobre esse assunto. E é por isso que recebemos no estúdio desta tarde o médico do esporte Haroldo Aleixo, do Centro de Treinamento do Clube Atlético Mineiro, e Leidiane Oliveira, professora de Educação Física e Personal Trainer. Leidiane, doutor Haroldo, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC para falar de um tema tão interessante e recorrente, né, no dia a dia das pessoas. Boa tarde, muito obrigada pela participação. Bom, para começar o nosso bate-papo, doutor Haroldo, muitas pessoas nesse mercado de anabolizantes está muito assim comum, né? A gente vê cada dia mais pessoas querendo pular o esforço físico mesmo e partir para a solução para ontem, quer ficar forte para ontem. E eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco quais que são os efeitos colaterais das pessoas, porque elas incham, né? O músculo incha, ela tem diminuição de gordura, mas quais são os malefícios? São inúmeros os malefícios provocados pelo uso de anabolizantes. Existem aqueles efeitos colaterais que são quase que ocorrem quase que em 100% dos praticantes, que vai ser, no caso do sexo masculino, de queda de cabelo, diminuição do testicular, aumento da agressividade. São efeitos extremamente comuns que nós nos deparamos com ele na prática do dia a dia. Agora, existem também alguns efeitos que são menos comuns, mas muito mais graves, né? Que são hepatites que podem ocorrer, complicações relacionadas ao aparelho cardiovascular, inclusive com um risco maior de morte súbita relacionada ao uso indiscriminado de anabolizantes. Nós vimos na matéria, Leidiane, pessoas que se declaram viciadas em academia. Sim. O que é melhor? A quantidade de exercícios praticada, a qualidade ou a conciliação dessas duas coisas? Na verdade, a conciliação das duas coisas. É importante você periodizar o seu treinamento. Então, é fundamental a orientação de um professor de educação física, que muitas pessoas acham que elas mesmas podem periodizar o treino. Então, elas vão inúmeras vezes na academia, fazem exercícios por conta própria. Então, assim, quando é periodizado, quando você senta e conversa com o seu aluno, traça os objetivos, as metas, é muito melhor. Aí você vai ter que distribuir bem quantidade e volume e intensidade do seu treino. Sim. Agora, quantidade e qualidade são, muitas vezes, as pessoas se atrelam a isso. E quando elas recorrem ao uso de anabolizantes? O uso de anabolizantes, ele definitivamente é proibido, não é mesmo, doutor? Sim, ele é proibido, especialmente nessas situações em cujo objetivo é de você tentar simplesmente obter um ganho estético ou mesmo um ganho de rendimento, no caso do atleta de alto rendimento.
ele não é permitido por nenhuma das entidades que definem sobre a elegibilidade, né, e o doping. E esses órgãos, eles funcionam para controlar o uso, no caso dos atletas de competição. O que está havendo em relação aos atletas que não são de competição, os atletas de academia, que buscam simplesmente aquele ganho estético, é que o que a gente percebe é que vem havendo uma banalização do uso. Então, a coisa se tornou tão frequente, tão comum, que o colega usa simplesmente porque o outro colega usa. Na verdade, não existe mais uma indicação. Acabou essa indicação que inicialmente havia uma indicação, embora errada, mas havia que às vezes um instrutor recomendou, ou um treinador recomendou, ou um outro colega, mas agora o indivíduo usa porque o colega usa. Deixa de procurar o médico. Posso deixa só de procurar complementar? o médico. Claro. É o seguinte, a gente tem que entender que anabolizantes, eles também são drogas. Então, eles também podem causar um vício. E o uso frequente, além dos efeitos colaterais que ele citou, também pode produzir transtornos. Então, às vezes, o indivíduo ele pode ficar mais irritado, produzir transtornos de esquizofrenia. Então, às vezes, quando ele para com o uso, ele entra meio que numa crise de abstinência também. Então, assim, além de todos esses efeitos colaterais, é possível você observar, muitas vezes, a mudança de comportamento associada ao uso do anabolizante, os esteroides principalmente. E tem também, atualmente, estão sendo muito usadas as proteínas, né, Leidiane? Você que está no ambiente de academia, percebe muito isso? Sim, suplementos? Hoje, principalmente adolescentes, o público jovem, eles estão usando suplementos como se fosse água, como se fosse uma coisa assim, super comum, que não causa risco nenhum, mas não é bem assim. Porque o excesso de proteína, assim como o excesso de outras substâncias, elas podem causar uma sobrecarga renal grande, pode causar problemas hepáticos. Por quê? O seu corpo ele absorve um valor X por dia. Então, se você usa um valor muito mais alto do que esse, você vai causar uma sobrecarga desnecessária ao seu sistema renal. Bom. Mas a proteína, só para deixar claro que ela é legal, né? Mas deve ser feita com acompanhamento médico, né? Nutricionista, né? Com acompanhamento nutricional principalmente. Isso depende de um acompanhamento médico e da parte da nutricionista, com certeza. A proteína, assim como os carboidratos, as gorduras, eles são essenciais, são elementos, são o que a gente chama de macronutrientes, são nutrientes essenciais para a nossa alimentação diária. Mas existem faixas ótimas de utilização, mínimas e máximas. E o que a gente vem observando é que os atletas, eles vêm abusando desses limites. Eles acham que quanto mais, melhor. E isso não é necessariamente uma verdade. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora e no próximo bloco nós vamos querer saber de vocês quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nessas nomenclaturas entre anabolizante, suplemento, mas é daqui a pouco. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta.